Olá, eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê e faço parte do time de artesãos da Círculo. Na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa blusa aqui meia estação, tecida com fio prisma. O nível de dificuldade dessa peça é entre o básico e o intermediário, mas a aula está bem explicadinha, contendo todos os detalhes e o esquema de montagem. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Esta peça foi tecida com fio prisma na cor 9666. Para tamanho PP e P você vai precisar de um novelo do fio prisma. Para tamanho M e G você vai precisar de 2 novelos do fio prisma. Para tamanho GG você vai precisar de 3 novelos do fio prisma. Os materiais complementares são agulha para crochê número 3 mm, fita métrica e tesoura. Esta peça é ensinada sob medida. A peça tecida na videoaula é tamanho M. Siga as orientações da videoaula. Para iniciar o square de crochê, eu vou tecer um anel composto por 6 correntes. Mas antes disso, vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. Pronto. A partir dele, eu vou tecer 6 correntinhas. Feito as 6 correntinhas, eu insiro na primeira corrente e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou distribuir 16 pontos altos com intervalo de uma corrente. Então vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço uma correntinha de separação. Dou a laçada, dentro do anel eu faço o segundo ponto alto com uma corrente de separação. Dou a laçada, dentro do anel preencho com o terceiro ponto alto e uma corrente de separação. Bom, então para a primeira carreira eu vou tecer o total de 16 pontos altos com uma corrente de separação. Para finalizar a primeira carreira contendo 16 pontos altos com intervalo de uma corrente de separação, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou inserir na terceira corrente do primeiro ponto alto e faço então ponto baixíssimo. Pronto! Agora eu vou distribuir 16 pontos puffs em cada intervalo desses pontos onde eu fiz uma correntinha. Então eu vou inserir no espaço que há entre um ponto e o outro, puxo a linha e levo lá para cima. Dou a laçada, insiro novamente dentro do mesmo intervalo, levo lá para cima. Novamente dentro do mesmo intervalo, levo lá para cima, dou a laçada, puxo tudo, faço 2 correntinhas. Novamente, dou a laçada, no próximo intervalo, faço um ponto puff composto por 3 laçadas na agulha. Dou a laçada, puxo tudo, faço 2 correntinhas. Novamente, insiro dentro do intervalo, puxo uma vez, a segunda e a terceira. Dou a laçada, puxo tudo, faço aqui 2 correntinhas. Então, nós temos 16 intervalos que devem ser preenchidos com 16 pontinhos puffs compostos por 3 laçadas. Para finalizar a segunda carreira, aqui eu já fiz as 2 correntinhas de separação, insiro pegando no pontinho puff e faço aqui ponto baixíssimo. Pronto! Agora para a terceira carreira, vai ser a etapa em que eu vou definir essa base circular dando forma para um quadrado. Então, eu vou inserir no intervalo que existe entre os pontos puff, vou fazer aqui ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Então, vejam que eu tenho 2 pontos altos dentro desse intervalo. Vou fazer 2 correntes, dou a laçada e dentro desse mesmo intervalo, eu vou preencher com mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, aqui eu tenho o ponto leque. Faço 3 correntinhas, insiro dentro do próximo intervalo e faço ponto baixo. Agora eu faço 5 correntinhas, insiro pegando no próximo intervalo e faço ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas, insiro no próximo intervalo e faço ponto baixo. Faço 3 correntinhas,
Dou a laçada e no próximo intervalo eu vou repetir o ponto leque, composto por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, dou a laçada, faço o primeiro ponto, o segundo ponto alto, 2 correntes e novamente 2 pontos altos, 1 e 2. Agora eu repito a mesma sequência de pontos. Então, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 5 correntinhas, 1 ponto baixo, 5 correntinhas, 1 ponto baixo e agora 3 correntinhas. Dou a laçada, dentro desse espaço do intervalo preencho com um ponto leque, composto por 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então vejam que aqui eu já tenho 3 laterais do quadrado e nós sempre vamos reproduzir esses lados com a mesma quantidade de pontos. Então vejam que aqui eu tenho um ponto leque, 3 correntinhas ponto baixo, 5 correntinhas ponto baixo, 5 correntinhas ponto baixo, 3 correntinhas e o ponto leque. Eu vou trabalhar seguindo essa sequência de pontos até finalizar a terceira carreira. Para finalizar, então eu teço aqui 3 correntinhas, insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início para começar do primeiro ponto alto da carreira e faço ponto baixíssimo. Observem que ele já tomou outra forma, ou seja, ele não está mais redondo, ele está com a base agora quadrada. E agora eu vou dar sequência às próximas carreiras que serão iguais, mas conforme eu for tecendo as carreiras, a amostra vai aumentar de tamanho e o número de argolas contendo 5 correntinhas também vai aumentar. Então vamos lá. Para dar início à próxima carreira, ou melhor, à quarta carreira, eu insiro a agulha dentro do pontinho leque e eu vou repetir a mesma quantidade de pontos. Então, 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais um ponto alto. 2 correntes de separação, insiro dentro do mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, vejam que o ponto leque é feito dentro do ponto leque. Agora eu teço 3 correntinhas, faço ponto baixo pegando nas 3 correntinhas de base, faço 5 correntinhas e ponto baixo pegando nas correntinhas de base, novamente 5 correntinhas, pego na próxima correntinha de base, faço 5 correntinhas, insiro pegando aqui aonde nós temos as 3 correntinhas de base e agora eu teço 3 correntinhas, dou a laçada, insiro dentro do ponto leque e faço aqui 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, observem que aumentou o número de argolas, né, de correntinhas de 5, mantemos 2 argolinhas de 3. Essas argolinhas de 3 correntinhas, elas servem justamente para subir o ponto leque e depois para descer o ponto leque. Então, agora, feito o pontinho leque, eu teço aqui 3 correntinhas, insiro nessas 3 correntinhas e faço ponto baixo. Então, vejam que essas 3 correntes, elas servem só para subir e descer o ponto leque. Agora, eu repito, 5 correntinhas, então eu fiz a primeira argola, 5 correntinhas, fiz a segunda argola e aqui 5 correntinhas e fiz a terceira argola. Feito isso, 3 correntes para subir o ponto leque, dou a laçada, dentro do pontinho leque eu repito, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar seguindo essa sequência de pontos até completar toda a carreira para finalizar a quarta carreira. Para finalizar a quarta carreira, eu vou tecer aqui o total de 3 correntinhas, vou inserir na terceira correntinha que eu fiz lá no início para fazer o ponto alto, insiro pegando dentro do pontinho leque e eu vou fazer a quinta carreira da mesma forma. Então, eu vou tecer
pontinho leque, 3 correntes, 5 correntinhas, 5 correntinhas, 5 correntinhas e 5 correntinhas. Ou seja, observem que na primeira carreira, né, feita aqui com o ponto leque e as correntes, nós tínhamos apenas 2 argolas de 5 correntinhas. Para a próxima carreira, nós temos 3 argolinhas e agora para a quinta carreira, nós vamos ter 4 argolinhas de 5 correntes. Então, a única coisa que muda é a quantidade dessas argolas de 5 correntes. Eu vou fazer aqui então o pontinho leque composto por 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Novamente teço aqui 3 correntinhas para descer o ponto leque, faço ponto baixo e agora eu faço a primeira argolinha de 5 correntinhas, faço a segunda argolinha de 5 correntinhas, sempre prendendo com ponto baixo, faço aqui a terceira argolinha de 5 correntinhas, prendo com ponto baixo e a quarta argolinha de 5 correntinhas, prendo com ponto baixo. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4 argolinhas de 5 correntes. Faço 3 correntinhas, dou a laçada e repito o ponto leque, composto por 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Novamente 3 correntinhas para descer o ponto leque, faço ponto baixo e agora eu repito tecendo então 1, 2, 3 e 4 argolinhas compostas por 5 correntinhas, prendendo com ponto baixo. Nós vamos seguir essa sequência de pontos até completar toda a carreira. Para finalizar a quinta carreira, eu insiro na terceira correntinha do primeiro ponto que eu fiz lá no início, pronto, insiro dentro do ponto leque, faço ponto baixíssimo, subo aqui 3 correntinhas e faço mais um ponto alto, 2 correntes e novamente 2 pontos altos, 1 e 2. Faço 3 correntinhas para descer o ponto leque, ponto baixo e agora observem o seguinte, na carreira anterior eu tenho 4 argolinhas compostas por 5 correntinhas. E para essa carreira, para a sexta carreira, eu vou ter 5 argolas compostas por 5 correntes. Então, vejam que a cada carreira o número de argolas aumenta. Então, vamos lá. Vou tecer aqui o total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço ponto baixo. Então, aqui eu tenho a primeira argola. Novamente, 5 correntinhas, ponto baixo, tenho a segunda argola. Aqui 5 correntinhas, ponto baixo, a terceira argola, 5 correntinhas, ponto baixo, a quarta argola e 5 correntinhas e ponto baixo, a quinta argola. Pronto. Agora sim, 3 correntinhas para subir o ponto leque, faço o pontinho leque pegando dentro do pontinho leque de base, então 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora eu teço 3 correntinhas para descer o pontinho leque. E agora eu vou dar sequência ao trabalho, seguindo com o total de 5 argolinhas compostas por 5 correntes, fazendo também as 3 correntinhas para subir o ponto leque e mais 3 correntinhas para descer o ponto leque, até completar toda a carreira. Para encerrar a sexta carreira, eu vou tecer aqui 3 correntinhas, vou inserir na terceira corrente, vou fazer ponto baixíssimo e agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Bom, aqui eu fiz o total de 6 carreiras que resultam em cerca de 12 centímetros de ponta a ponta. Mas ao lado eu vou disponibilizar uma tabela contendo o número de carreiras como sugestão para cada tamanho. Então confira. Nessa tabela você encontra as medidas para a produção da sua peça em diferentes tamanhos, mas atenção, o tamanho do motivo pode variar conforme a tensão dos pontos de cada artesão.
Desta forma, teça o número necessário de carreiras até atingir a medida desejada da peça. Agora que você já sabe fazer o square, eu vou ensinar a fazer a emenda, mas nesta videoaula eu vou ensinar a fazer a emenda a partir do crochê. Bom, você pode fazer primeiro todos os quadradinhos e depois emendar com auxílio de linha e agulha para a costura. Na minha opinião, dá muito mais trabalho, mas isso só se por acaso você não conseguir no crochê. Então vejam que aqui eu tenho o primeiro quadrado finalizado, aqui eu fiz o segundo quadrado, mas eu teci apenas 5 carreiras, porque a sexta carreira ela vai servir para fazer a emenda. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho o pontinho leque, eu vou tecer 2 pontos altos, 1 e 2, faço uma correntinha e observem sempre o lado do square, do quadrado. Vejam que este lado aqui está para o lado direito e este lado aqui também para o lado direito. Cuidado para não inverter a posição dos quadrados. E agora eu insiro pegando dentro desse espaço aonde eu tenho o ponto leque e faço o ponto baixo. Então, um pontinho baixo. Dou a laçada e volto tecendo o ponto leque. Eu preciso finalizar o ponto leque com 2 pontos altos. 1 e 2. Bom, agora nós temos que fazer 3 correntinhas. Então, eu vou fazer uma corrente, faço um ponto baixo pegando naquela alça de 3 correntes, faço um ponto baixo e uma corrente e volto inserindo dentro da argola do motivo, ou seja, do square que eu preciso finalizar e faço um ponto baixo. Agora eu tenho que tecer 5 correntinhas, então eu vou fazer 2 correntes, um ponto baixo e 2 correntes. Então vamos lá, 2 correntes, faço um ponto baixo pegando na próxima argolinha do motivo que já está pronto e faço 2 correntes. Volto para o quadrado que eu preciso finalizar. Novamente 2 correntes, insiro pegando dentro da argolinha de 5 correntes da próxima, 2 correntes e volto para o quadrado que eu preciso finalizar. Novamente 2 correntes, pego na próxima argolinha do quadrado que já está pronto, 2 correntes e volto inserindo dentro dessa argola e fazendo ponto baixo. Novamente 2 correntes, insiro na próxima argola, ponto baixo, 2 correntes e na próxima argola ponto baixo. Novamente 2 correntes, insiro na próxima argola, faço um ponto baixo, 2 correntes, insiro na próxima argolinha e faço ponto baixo. Bom, então vejam que aqui eu já fiz a emenda de todas as argolas de 5 correntes, do ponto leque e das 3 correntinhas. Faltam ainda fazer a união dessas 3 correntinhas e do ponto leque. Então eu vou fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, dou a laçada, faço 2 pontinhos altos para o ponto leque de base, faço apenas uma corrente, faço um ponto baixo pegando no ponto leque que já está finalizado desse quadrado aqui e dou a laçada, insiro dentro do pontinho e faço aqui então 2 pontos altos, 1 e 2. Vejam só que aqui eu já fiz a emenda então dos 2 quadrados, fica perfeito. A blusa depois de pronta nem parece que tem emenda, parece que isso aqui é uma coisa só. E agora eu vou contornar todo o quadrado, ou seja, todo o square, até finalizar a carreira, sem fazer emenda, porque eu já emendei essa lateral. Então agora eu vou tecer normalmente para finalizar essa etapa, ou seja, todo o contorno da sexta carreira. Então, eu teço 3 correntinhas, não há mais necessidade de fazer a emenda, porque já foi feita, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo, até contornar e chegar aqui no início da carreira.
Então vejam que eu fiz todo o contorno da sexta carreira do segundo quadrado e para finalizar eu insiro na terceira correntinha, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Bom, se eu for emendar aqui o terceiro quadrado, ele vai ser idêntico ao segundo, tá? Então, vamos supor que eu coloque um quadradinho aqui nessa direção, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para a emenda do segundo quadrado. Mas eu acho bem importante mostrar para você a união do quarto quadrado, onde nós vamos ter duas laterais para fazer a emenda. Vejam que aqui eu tenho 3 quadradinhos emendados. Então, aqui nós temos o primeiro, emendei o segundo e depois o terceiro. Lembrando que a emenda do segundo e do terceiro são basicamente a mesma coisa, são iguais, tá? Eu só mudo a posição dos quadrados. Então, um vem nessa lateral e o outro vem nessa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês a emenda do quarto quadrado, que é igual. A única diferença vai ser nesse pontinho aqui que eu vou pegar em diagonal. Então, a emenda, o início é a mesma coisa. Eu vou iniciar aqui prendendo primeiro o ponto leque, então eu faço aqui 2 pontos altos. Vejam só que é a mesma coisa. Uma correntinha, insiro pegando dentro do espaço do ponto leque, faço aqui ponto baixo, uma corrente e volto tecendo aqui o pontinho leque. Então, eu faço 2 pontos altos, faço apenas uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, insiro e faço um ponto baixo. Agora 2 correntes, porque eu vou pegar na argola de 5 correntes, um ponto baixo, 2 correntes e aqui um ponto baixo. Novamente, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes e aqui um ponto baixo. Então, observem que a emenda é basicamente a mesma coisa. Eu vou fazer a emenda até aqui no ponto leque e aí eu volto para mostrar para você essa parte aqui que é super importante para que fique perfeita a emenda da sua peça toda. Bom, então aqui eu já emendei boa parte e agora chegou o momento do ponto leque. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos para fazer o ponto leque. Faço apenas uma corrente e vejam só que a agulha ela vai passar na diagonal. Então, ela vai pegar o quadradinho da diagonal. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Pronto. Agora, eu viro a posição do trabalho justamente para facilitar a emenda. Dou a laçada e continuo tecendo aqui para finalizar o ponto leque, fazendo 2 pontos altos, 1 e 2. E volto tecendo a emenda conforme apresentado anteriormente, porque ela é igual. Então, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo agora, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntes e agora eu vou fazer a emenda das argolas como já demonstrei anteriormente, porque é basicamente a mesma coisa. Bom, agora que eu finalizei a emenda das 2 laterais, eu vou tecer o restante da carreira, porque eu preciso finalizar a sexta carreira. Então, eu vou tecer as argolinhas aqui, fazer o ponto leque, tecer as outras argolas aqui na parte de baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Agora é só seguir a mesma quantidade de pontos e sequência até completar toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizado todo o contorno na carreira, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho, insiro aqui na terceira correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo e arremato. Pronto! Agora que você já sabe fazer a emenda dos quadrados, eu vou disponibilizar o esquema de montagem e nesse esquema de montagem eu vou mostrar também a variação de cores, mas você pode ficar livre para tecer e mesclar as cores como quiser. Então aqui nós temos o esquema de montagem da blusa, contendo o esquema de cores e o total dos quadrados sendo 40 unidades. Bom, e aqui eu tenho a blusa já montada,
com a emenda que eu ensinei anteriormente e eu optei por tecer o ponto baixo como forma de finalização. Eu vou fazer ponto baixo para as mangas, para o decote e também para o barrado da blusa. Bom, então para iniciar aqui o ponto baixo, eu vou pegar o fiozinho prisma, vou amarrá-lo, pode ser na junção dos quadrados, passo o fiozinho e aqui eu faço 2 nós bem firmes, 1 e 2. E lembrando que o mesmo processo que eu vou tecer aqui na manga, eu vou reproduzir então no decote e no barrado. Insiro a agulha, faço 2 pontos, ou seja, 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo, insiro pegando no pontinho alto, faço ponto baixo e pontinho baixo também para o segundo ponto alto. Bom, aqui nós temos uma argola de 3 correntes, então eu faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo para o ponto baixo de base e aqui eu tenho uma argola de 5 correntes. Para a argola de 5 correntes, eu vou tecer 3 pontinhos baixos, 1, 2 e 3. E observem que eu aproveito para esconder o fiozinho que estava solto. Faço um ponto baixo para o ponto baixo e aqui eu tenho argola de 5, então eu faço 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Um pontinho baixo para o ponto baixo e eu vou tecer então para cada argola de 5 pontos, o total de 3 pontos baixos e um ponto baixo para o ponto baixo de base. Vejam que aqui eu tenho a junção de 2 motivos. Então, eu faço um ponto baixo, pegando dentro do espaço do ponto leque, faço um ponto baixo, pegando no ponto baixo que uniu os 2 pontinhos leques, faço mais um ponto baixo pegando no espaço do outro ponto leque e volto tecendo um ponto baixo para cada ponto alto e distribuindo os pontos baixos como ensinado anteriormente. Então eu vou fazer todo o contorno da carreira e volto para mostrar para você a finalização dessa etapa. Finalizado todo o contorno com um ponto baixo, agora eu insiro na segunda correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho, pronto, e arremato. Prontinho. Agora eu vou repetir esse mesmo processo, essa mesma distribuição de pontos na outra manga, no decote e no barrado. E não esqueça de esconder esse fiozinho pelo lado avesso da peça, puxando com uma agulha de espessura menor até escondê-lo completamente. E aí você terá a sua peça finalizada. Linda, não é mesmo? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa blusa e assim que fizer a sua, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!